Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa reunião, nosso encontro, para que possamos juntos partilharmos experiências, esse conhecimento que vem a nós estará conosco sempre. Vamos acerenar os nossos corações e agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, pedindo o amparo e a proteção ao nosso encontro, à nossa reunião de estudos, que tenhamos olhos de ver, o entendimento do que vem a nós, Senhor, pela tua vontade agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros, não nos deixes cair em novas tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças te damos, Pai, agora e sempre. Bom, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, Parábola da Festa de Núpcias. Item 1. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem-rei, que faz suas bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara. Depois de o haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem ao banquete, de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e quantos achardes, convidai-os para as bodas, e tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem, que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, essa questão das bodas, ele diz respeito, Jesus diz respeito às festas, né? É como se fosse uma festa e tinham ali os que foram convidados, uns não aceitaram, uns pleitearam ali, deixaram esse convite para lá, outros acabaram por aceitar, mas ele fala aqui que não estavam devidamente vestidos, né? Ou seja, teriam que se preparar ali para poder ter acesso, estar nessa festa, né? E assim é o convite que todos nós recebemos, né? Não é há tempos que vemos ali, estamos recebendo esse convite de Jesus para que a gente possa partilhar um pouco dos ensinamentos dele, um pouco das experiências, né? Um pouco das vivências, um pouco daquilo que vai nos ajudar, né? Então nós recebemos esse convite e cada um vai chegando ali no seu tempo, vai buscando, vai despertando ali o seu interesse, a sua vontade para entender um pouco mais sobre Jesus no seu tempo. É chegado o nosso tempo, né? A gente aceitou esse convite, a gente se interessou por alguns assuntos que dizem respeito a Jesus, a doutrina, a mediunidade, porém a gente precisa das vestes, né? Então, quando ele diz aqui as vestes para poder participar da festa, no nosso caso seria o nosso preparo, se preparar através do nosso esforço, o nosso querer nessa encarnação, as experiências que nós temos passado, que são aprendizados valorosos para que a gente possa se preparar para poder realmente fazer parte aí desse banquete, né? Então é uma é uma alusão aí que Jesus fez essa referência à questão da festa, tá? Mas todos recebem um convite.
né? E como ele diz ali no tempo de Jesus, alguns povos ali antigos receberam o convite e não aceitaram, né? Outros acabaram ali aceitando no tempo certo, que eram os judeus, que eles tinham a ideia de um Deus uno, né? Diferente dos povos da época, se a gente pegar os romanos, por exemplo, ou outros povos que tinham ali uma variedade, né? Uma gama de deuses, Deus da terra, Deus do sol, Deus da água, Deus. Então, pelo fato dos judeus terem aí essa assimilação de ideais na questão do Deus uno, né, de um único Deus, seria para eles mais fácil ali para poder acessar a todo esse conhecimento e poder dar valor. Porém, eles preferiram ali um outro caminho, alguns aceitaram, outros não, outros pleitearam esse convite, mas cada um vai chegar no seu tempo. Tudo bem, pessoal? Então, assim, todos nós recebemos esse convite, né? Então, essas bodas aí, fazendo uma referência ao reino de Deus, né? Que Jesus sempre falava, o reino de meu Pai, né? Onde ali há coisas boas guardadas a cada um de nós, e é o convite que a gente recebe a todo momento, né? A busca desse conhecimento, assim como da doutrina, que a gente se liga à questão das ideias, nós recebemos aí essas possibilidades a todo momento. Não há nada que fique ali guardado ali, as sete chaves que não seja ao nosso alcance. Na questão da mediunidade, na questão da doutrina, espíritos e ensinamentos da doutrina, o que Kardec diz, ou então de Jesus mesmo, das parábolas, né? A gente que tem que, através do nosso esforço, nos prepararmos ali para poder acessar esse conhecimento e ver quantas é, experiências boas, positivas, quanto que a gente pode trazer para nós na nossa caminhada. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então é isso aí. Então vamos seguir aqui para o nosso livro. Recordações da Mediunidade, tá? Nós iniciamos aqui há pouco tempo o capítulo Arquivos da Alma, tá? Esse capítulo ele é bem interessante também, né? Cada capítulo ele é uma experiência nova, né? Referente ali às histórias da Ivone, né? E esse capítulo ele trata da questão das vidas pretéritas, né? Então traz muito, a gente vai ver algumas experiências aqui a seguir, né? Então, na primeira parte ali, anteriormente, que a gente está no começo do capítulo, nessa capa aqui, ó, eu estou na página 69, na página 69, nos dois últimos capítulos aí, do parágrafos, desculpem, no capítulo que fala assim, no capítulo oitavo do problema do ser, do destino e da dor, que é o livro de Leon Denis, que ele vai trazer algumas exclamações ali, algumas observações importantes sobre essa questão do nosso perispírito, né? Então falamos anteriormente muito sobre o perispírito, falamos sobre as experiências que nós temos, né? Reencarnatórias, tudo que a gente vive aí, a gente fica, essas experiências que a gente tem, as situações que acontecem conosco, elas ficam ali gravadas e armazenadas no nosso perispírito. Então, quando a gente partir dessa encarnação, regressar ao plano espiritual, o corpo ele fica aqui, porque é da matéria, fica a matéria. Porém, o nosso perispírito, que envolve o nosso perispírito, que dá o formato ao nosso corpo, né? Que ele é como se fosse um material ali bioplasmático, que ele é moldado pela ação do pensamento, a gente vai levar ele e, por consequência, as nossas experiências, né, que ficam ali arquivadas. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão, né? Ela vai trazer algumas experiências que aconteceu com ela, na questão de lembranças de reencarnações passadas, que nós também podemos passar, a gente fez esse comentário também, podemos passar por algumas experiências nesse sentido, quando a gente faz um tratamento espiritual. Se houver ali algum envolvimento muito intenso, a espiritualidade que protege ali, que ampara os trabalhos, no caso é a casa de Fabiano que nós nos ligamos, eles podem mexer nesse arquivo espiritual, né? E trazer ali algumas informações valorosas de uma vida passada, por exemplo. Que algum espírito esteja ligado com algumas ações que nós tivemos, isso pode vir à tona para que possa ser trabalhado e trazer ali uma paz, uma tranquilidade para a nossa vida presente. Então ela vai falar um pouquinho desses mecanismos, tá? Dessas situações, como que acontece.
né? E também uma coisa que a gente tem que se atentar é que não é assim, eu vou lembrar por curiosidade, eu vou trazer uma lembrança nesse sentido, a espiritualidade vai me trazer uma lembrança, uma recordação por uma curiosidade que eu tenho, porque eu quero saber. Não, não nesse sentido, tá? Então, se for alguma coisa que possa ali mexer conosco de uma forma que não seja boa, positiva, nos trazer um desequilíbrio, então essas informações acabam ali não vindo à tona e nós seguimos a nossa vida como for aqui na presente, nos dias presentes e atuais, lembrando que sim, é o mais importante, é o que a gente vivencia hoje. Tudo bem? Então ela vai trazer algumas experiências que ela teve nesse sentido. Porque a Ivone, ela teve ali a questão da mediunidade muito intensa. Então, ela teve ali uma mediunidade de provação mesmo, né? Então, ela foi informada de algumas coisas que aconteceriam com ela. A gente já viu aqui em capítulos anteriores, né? Que ela, por exemplo, não teria uma família, não iria casar, não teria filho, para que ela pudesse realmente vivenciar essa mediunidade aí na sua plenitude e, por consequência, trabalhar as questões aí que ela trazia de um passado, tá? Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos seguir com esses mecanismos aí, como que acontecem esses mecanismos de recordações aí dos arquivos da nossa alma, né? Que ficam gravados no nosso perispírito. Então vamos lá. No capítulo oitavo de O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, O Problema do Ser, do Destino e da Dor é um livro de Leon Denis, tá? Fica aí uma dica de leitura, caso vocês queiram aí estudar, enfim, ter acesso, podem buscar, que é um livro muito interessante. Lembrando que Leon Denis, ele seria preparado ali para substituir Allan Kardec, caso Allan Kardec não aceitasse, né, essa missão aí do estudo da doutrina, de trazer, né, é, essa mensagem da espiritualidade e, através de estudos ali minuciosos, trazer a codificação, né, os livros da codificação da doutrina. Então, ele vai fazer aqui algumas elucidações. No sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro da matéria que a oprime e agrilhoa, estabelece-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo o que nele dormia desperta. As suas numerosas vidas reconstituem-se não só com os tesouros do seu pensamento, mas com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas no seu organismo fluídico. É esta a razão porque no transe a alma, vibrando as recordações do passado, afirma as suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. Então, lembrando que, assim, é um processo, tá, pessoal, essa questão. Então, não é que em vigília a gente pode ter uma lembrança dessa a qualquer momento, não. Durante o desprendimento ali, durante o repouso, onde a alma tem ali, o nosso perispírito ele pode se emancipar ali e ficar mais livre, mais liberto, a gente vai ter acesso às questões espirituais, tá? Mas não necessariamente que a coisa aconteça assim rápido. Eu vou dormir, eu vou ter acesso às encarnações que eu vivi, às experiências. Não, não é assim. É bem mais tranquilo, bem mais moderado. A gente pode visitar lugares, situações, experiências, pessoas até durante o sono, por exemplo. Sonhei com pessoa, mas não a conheço, mas tinha um carinho por essa pessoa ali que eu encontrei em espírito ali durante o desdobramento. Então estive em lugares que eu nem imaginei poder ir, né? Que eu nunca fui aqui em vigília quando eu estou acordado, enfim. Mas nesse desprendimento, as nossas recordações elas podem fazer com que a gente seja levado até esses locais, partilhe aquelas experiências que a gente teve, né? Reencontre ali aqueles que foram nossos queridos, ou então as experiências que não foram então muito agradáveis ali. A gente pode ter acesso, isso pode vir à tona, mas no sentido de que a gente possa trabalhar de alguma forma essas questões.
levando para a questão da mediunidade, ou então durante o sono mesmo, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, eles podem fazer com que a gente seja levado a esses locais para que a gente possa, de alguma forma, tentar ali melhorar essas questões, tá? Então, acontece, sim, se a gente pegar aí, acho que cada um de nós tem uma experiência que em determinado momento a gente sonhou com um local, ou sonhou com alguém, que a gente até nem conhecia, não tem o convívio aqui nessa encarnação, mas que está ligado ali de alguma experiência, alguma situação que a gente viveu do passado. Mas lembrando que para a gente ter acesso a todas essas encarnações, tudo que a gente vivenciou, a gente precisa de um preparo também para lidar com tudo isso, tá? Então, isso aí, durante a encarnação, é muito difícil a gente conseguir lidar com isso ali na sua totalidade, vamos dizer assim. A gente pode ter ali como se fossem flashes e situações que vez ou outra vem ali acontecer, tá? O normal é a gente sonhar com as pessoas do nosso convívio, as situações, enfim, que estão ligadas ali ao nosso dia a dia, coisas mais corriqueiras. Mas se por acaso acontecer alguma situação, pessoal, eu digo que assim, pode ser uma coisa normal, que seja ali um arquivo das nossas vivências que está vindo à tona ali, para que a gente possa tirar algum aprendizado, algum convívio, alguma coisa ali que possa nos auxiliar, tá? Se de repente forem sonhos repetitivos, que estiverem mexendo com nós ali de uma forma que não seja com mais equilíbrio, então a gente tem que estar um pouco atento e nos prepararmos ali para esse desligamento. Tudo bem? Deu para pegar essa questão? Deu para entender um pouquinho sobre isso? Que às vezes pode parecer um pouco complicado. Ela vai explicar aqui algumas questões e possibilidades que possam vir a acontecer com a gente mesmo. A gente tem que trazer tudo isso que está sendo falado para nós, para nossas experiências, para que a gente possa entender um pouco mais, ok? Posso seguir um pouco aí adiante? Vamos lá. Tudo bem, Carlão? Carlão, meu amigo. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores de nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar nas experiências hipnóticas os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida na mocidade ou no estado de infância para que essas recordações reapareçam em massa. Então, ao mesmo tempo que algumas situações possam acontecer, então quando ele diz uma invocação, né, alguma coisa nesse sentido, antigamente eles tinham ali, a gente vai ver a questão do magnetizador, né, a gente vai falar um pouquinho, que magnetizador é aqueles médios que tem ali como se fosse uma energia e eles, através dos passes, eles poderiam aplicar esses passes, essa energia, para que a sua vontade se fizesse sobre o próximo, e aí eles conseguiriam ter acesso a essas questões espirituais e algumas encarnações poderiam vir à tona, tá? Então, é que nem eu falei, por exemplo, dentro de um tratamento de uma necessidade, a espiritualidade preparada, os nossos amigos espirituais, eles podem ter ali um acesso a esses arquivos da alma e essas lembranças podem vir à tona, tá? Mas não é uma coisa que, lembrei agora, amanhã eu vou lembrar mais um pouquinho, amanhã, não. Porque, assim, o que a gente tem que ter em mente é que todos nós temos um amparo. A gente tem situações que a gente passa, é, que a gente fala muito sobre a questão do envolvimento espiritual, obsessão, mas acima de tudo há uma ajuda, há um auxílio também para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio nessa encarnação e vivenciar. Vez ou outra, uma recordação que possa vir à tona, alguma experiência, porque, como ela diz aqui, ó, tudo que a gente vivencia, pensamentos, ações, atitudes, enfim, fica tudo gravado. Né? Tudo vem à tona ali no momento certo e dependendo da situação, tá? Então, confiar nessa ajuda é primordial, fazer a nossa parte também é muito importante para que a gente se mantenha ali em guarda sobre algumas questões nesse sentido. Tudo bem? Vou seguir mais um pouquinho aqui, tá?
Tais recordações podem avançar abrangendo o estágio no espaço, antes da reencarnação, como é sábio entre os espíritas, até reverter a existência anterior, e sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos transes possíveis, no caso, avançará até duas ou mais existências passadas. E o próprio Leon Denis que cita na mesma obra acima lembrada esta belíssima experiência também citada por Gabriel Delaney no seu livro Reencarnação, colhida de uma informação que lhe prestaram outros ilustres investigadores dos segredos contidos nos refolhos espirituais da personalidade humana. Assim se expressa o grande escritor espírita no capítulo 15. Então, vai dar um exemplo aqui desses arquivos da alma que podem vir à tona em uma determinada situação. Tá? O príncipe Adam Wisniewski, Rua Debarcadere 7 em Paris, comunica-nos a relação que se segue feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais. Então ele vai dar um exemplo aqui. O príncipe Galitzin, o marquês de B, o conde de R estavam reunidos no verão de 1862 nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e aí avistaram uma pobre deitada no banco. Depois de chegarem até ela e a interrogarem, convidaram-na a vir cear no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceiou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu a custo de grande número de passes. Então ele começou a aplicar passes ali nessa moça, que ela aparentemente seria uma moradora de rua, enfim, que ele põe aqui uma pobre, né? E aí começou a aplicar uns passes nela, direcionando ali a sua vontade para saber um pouco mais sobre a vida dela, tá? Então não é, por exemplo, num trabalho que nós realizamos lá na nossa casa, né, ao apagar das luzes, que alguém vai ficar ali tendo acesso aos nossos arquivos, enfim, para que possa vir à tona questões do nosso passado. É só para deixar separada essa questão, tá? Então, ele direcionou ali através do passe pelos pensamentos, como se a sua vontade fosse feita ali sobre essa moça, para saber um pouco mais sobre a vida dela, tá? Conseguiu o número. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que em vigília se exprimia num arrevesado dialeto alemão, se pôs a falar muito corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no século XVIII. Habitava então um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar do alto de um rochedo. Indicou o local do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam mais tarde dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregaram-se a dois inquéritos cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado grande número de pessoas, não puderam a princípio colher informação alguma. Afinal, encontraram os camponeses já velhos, que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que assassinara o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito no estado de sonambulismo foi reconhecido exato. Regressando da França e passando por Hamburgo, o príncipe Galitzin interrogou o comissário da polícia a respeito desta mulher. Este funcionário declarou que era ela inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos como mulher de soldados. Então eles é, fizeram pesquisas para entender um pouco mais por que ela estava naquela situação. Então, a vontade dele como magnetizador, ou seja, ele tinha uma energia, ele era um médium, e ele direcionava essa energia para que a sua vontade se fizesse sobre aquela moça e como um recurso ali de estudo para entender um pouco mais
o que estaria acontecendo ali com aquela pessoa, e ela num estado ali de desligamento, de transe, enfim, quando ele diz transe sonambúlico, é que ela chega ali quase a dormir mesmo, sabe, ter ali uma. Ela não estava em estado de vigília, e nesse desligamento teve acesso às questões da vida passada dela, e ela, com exatidão, começou a falar um pouco mais sobre o porquê que ela estava vivenciando e passando por aquela experiência. E aí depois eles ainda foram atrás dos fatos, investigar e realmente tudo batia, tá? Então, esse exemplo se refere para saber um pouco mais, né? Para a gente entender um pouco mais que todos nós temos aí uma história aí de reencarnações, nós já vivenciamos muitas possibilidades, né? Tivemos ali diversos papéis e tudo o que a gente vivenciou está gravado conosco, a gente carrega conosco quando a gente tiver. É lógico que agora nós estamos nessa encarnação, mas durante esse desprendimento, como foi dito aqui, a gente pode ter ali, por vez ou outra, alguma situação nesse sentido, ou então algo que vá trazer um benefício para nós, um tratamento, enfim, tá? Mas sim, no nosso perispírito, ele mantém todos os arquivos aí das nossas experiências. Por sua vez, Gabriel Delaney, o erudito escritor e cientista espírita, não é menos pródigo em seus importantes livros quanto ao assunto. E se deixamos de descrever alguns exemplos por ele apresentados, será para não alongar demasiadamente a presente exposição, ao passo que a revista Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, além de outros conceituados órgãos de imprensa espírita, constantemente relata notícias autênticas de pessoas que recordam, têm certeza de que viveram e como viveram em etapas encarnatórias passadas. Apenas nos permitiremos ainda descrever aqui um elucidativo trecho de Gabriel Delaney, constante do capítulo 7º da sua obra A Reencarnação, as experiências de renovações da memória, tá? Então, quem tá descrevendo essas questões, narrando aqui, é a própria Ivone, tá? Só para a gente entender. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. Então, fica aí mais uma dica, pessoal, do Gabriel Delaney, do livro A Reencarnação. É lógico, pois, prosseguir a regressão da memória até além dos limites da vida atual de um paciente. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Por meio da ação magnética. Deixa eu só por aqui para mim ver. Por meio da ação magnética. Assim fizeram os espíritas e os sábios de que falei neste capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios, de vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Isto se deve a causas múltiplas e a principal resulta, ao que parece, do que se poderia chamar densidade espiritual, isto é, imperfeição relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Acontece, por vezes, entretanto, que durante o estado de sono ordinário, né, o sono normal do nosso cotidiano, a alma exterioriza temporariamente do corpo, encontra momentaneamente condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se, né? Então, a gente falou sobre a questão dos desequilíbrios e ele fala sobre as questões de energias, né, da densidade espiritual, alguma situação, experiência que possa ter trazido ali para nós uma situação muito boa ou não, possa mexer conosco, e aí a gente acaba não tendo acesso a essas questões, tá? Mas excluindo sempre, tirando sempre a questão da curiosidade. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos no estado normal. Assiste-se então a uma revivência de imagens antigas que dão àqueles que a experimenta a impressão de que já viu cidades ou paisagens, ainda que nunca lá fosse. Então, é o que nós comentamos, né? Pode ser que vez ou outra, durante o desprendimento, a gente tenha acesso a essas experiências nos arquivos do nosso perispírito, tá? Lembrando que é lá que fica gravado todas essas questões. Nosso corpo bioplasmático.
Entretanto, a prática do espiritismo e o ensino nos espíritos na atualidade também meu tempo, parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado, e que não apenas os espíritos superiores, encarregados ou não, se achem na situação de lembrarem algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare chocante, mesmo circulado de anormalidades e a revalia da vontade do paciente. Também poderemos apresentar o nosso testemunho a respeito da regressão da memória no estado de transe, como apresentamos as lembranças, embora restritas, da passada migração terrena, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos do nosso conhecimento, a fim de também contribuirmos para a solidificação das teses espíritas. Passaremos, pois, à narrativa de acontecimentos que nos dizem respeito, encaixados nessa tese em apreço. Então, a Ivone vai falar um pouquinho agora, trazer a experiência que ela teve nessa caminhada, né? O que aconteceu com ela, porque ela vivenciou isso muito intensamente. Então, as recordações, aqui, tudo que a gente viu até agora, que a gente fala aqui durante o transe, durante o desprendimento, a gente tem ali um acesso sobre as nossas experiências passadas, pretéritas. A Ivone, ela vivenciou isso ali durante o estado de vigília mesmo, né? E então ela vai começar a narrar aqui que a partir de uma certa idade, de um certo tempo, ela passou ali alguns meses como que próximo até ao desencarne, né? Porque tudo se confundia, a realidade dela atual com as experiências do passado. E também tem uma questão dela, que é a questão do suicídio, que ela teve ciência ali, que ela se suicidou em uma reencarnação, e aí ela começa a narrar nesses arquivos da alma, ela começa a narrar essa experiência ali com os mínimos detalhes. O que aconteceu quando ela desencarnou, o corpo, os motivos, os locais aonde ela esteve. Então ela traz, ela vai dizer também que até ela se sentiu um pouco confusa, porque ela tinha ali o Charles, que foi o pai dela numa encarnação passada, que a gente já viu anteriormente, que era um espírito que sempre estava presente ali, auxiliando ela durante a encarnação dela para que ela pudesse vivenciar essa programação da melhor forma. E teve ali o Roberto também, que era um outro espírito próximo dela que ajudou muito ela em algumas questões. A gente vai entender quem realmente ele era, né? E o que aconteceu. O nosso tempo está acabando aqui, pessoal. Falta alguns minutinhos, eu não vou seguir porque é bom a gente depois entrar no tema, a gente já traz essa história corrida. E lembrando também aqui, ó, no último parágrafo a gente viu que ela fala aqui. Na prática do espiritismo, a gente aprende sobre as questões da obsessão, por exemplo, que alguns espíritos, quando se estabelece ali uma ligação, eles podem ter acesso a essas questões encarnatórias, porque muitas vezes eles vêm atrás de nós por situações e débitos do passado, né? Que nós vivenciamos experiências. Então, eles podem vir nos cobrar ali. Falando que tínhamos outra aparência, outra situação, e que agora não é da mesma forma, enfim, para que possa ali, e essas situações acontecem, é lógico, há uma permissão para que possa ali haver uma, um reequilíbrio nesse sentido, né? A gente conseguir entender algumas coisas que acontecem conosco, eles receberem também esses esclarecimentos e a gente possa seguir da melhor forma a encarnação. Então, com certeza, isso aí pode vir à tona também. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro aí essa questão dos arquivos da alma? Parece um pouquinho complicado, tá? Mas assim, no geral, né? Deixa eu ver o tempo aqui, faltam 3 minutos. No geral, estado de vigília, né? Ou seja, quando nós estamos acordados, é muito difícil acontecer a gente ter essas recordações, tá? Pode ser que num tratamento específico ali, dentro do local sério, que é a casa de Fabiano, no qual nos ligamos, dentro de uma necessidade, algumas pessoas passem por esse tratamento, espíritos possam ali vir e começar a relatar situações de um passado, alguma coisa a gente pode ter acesso ou não, né? A gente pode falar, poxa, mas ele está me cobrando por coisas que eu nem sei, mas que realmente aconteceram, mas vem ali para que possa se restabelecer ali não um perdão ou um perdão que seja, mas os laços eles possam ali ir se restabelecendo pouco a pouco e a gente possa encontrar paz esses irmãos também, tá?
Então, é, todos nós somos espíritos eternos e a gente traz aí uma bagagem de situações mais tranquilas ou não, mas que com certeza, se essas experiências virem à tona, a gente esteja certo que são situações ali que mexeram com nós, que despertam alguma coisa em nós e que há um amparo e uma proteção para isso da melhor forma. Tudo bem? Então a gente vai seguir agora aqui no nosso próximo encontro, onde ela vai relatar um pouco das experiências que ela teve e trazer um pouco da questão do suicídio, que ela teve acesso a essa recordação do suicídio e ela vai narrar ali os pormenores que são esses arquivos da alma e o mecanismo que desencadeou essa lembrança também, para que a gente possa entender um pouco dessa teoria aí que a gente acabou estudando aqui, que possa parecer ali um pouco mais complicado. Tudo bem? Então é normal. Somos seres eternos, a gente estuda isso a todo momento. Então temos aí as nossas experiências. E vamos seguir em frente. Mas lembrando e frisando que o importante aqui é a nossa vida hoje, é o que a gente pode fazer hoje. Esse é o momento mais importante para cada um de nós, certo? Então teremos aí a segunda parte. Lembrando que a gente está separando esses horários para esclarecimentos, dúvidas referente às situações, tá? Nossa amiga Bia, acho que ela está por aí. Se ela puder, por gentileza, me ajudar e a gente chamar a segunda parte. Tô sim, meu amigo, tô por aqui. Boa noite a todos. Tá bom, obrigado, minha amiga. Então é isso, pessoal. Então vamos encerrar nosso encontro. Agradecer sempre a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos que nos auxiliam na busca do conhecimento. Pedir, Senhor, que dá para nos dar força e coragem na nossa caminhada, a certeza do amparo e do amor que se faça sobre nós. Gratidão, Pai, por tudo que temos e quem somos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, estamos encerrando a nossa reunião por hoje. Boa noite, pessoal. Uma ótima semana a todos. Quem não puder participar ou não quiser na segunda parte. Fiquem Tchau, com tchau, Deus. boa Boa noite. Obrigado, tá? noite, boa noite. Tchau, tchau.